Olá, meu nome é Elis e eu sou estudante do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Uninter. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho de portfólio que eu estou desenvolvendo das matérias que cursei este módulo. As matérias são Libras, Teorias da Comunicação e Temas Contemporâneos, da Diversidade de Gênero à Faixa Geracional. Para esse portfólio foram propostos 4 exercícios que eu vou apresentar agora. Um deles era primeiro conhecer os diferentes materiais que existem para desenho. No caso, o item que eu escolhi para fazer esse portfólio foi a prática do desenho. Então, primeiro eu tinha que conhecer os materiais que eu possuo aqui comigo. Tanto o material para desenho como os lápis e também os diferentes tipos de papel. Os lápis, eles têm uma nomenclatura neles que a gente reconhece aqui pelo HB. Por exemplo, nesse aqui, ele tem a nomenclatura HB. Os lápis que eu tenho aqui são o HB, 2B, 4B e o 6B. Cada um desses lápis tem diferentes resultados com o grafite. Para a gente saber qual resultado será, a gente olha a numeração dele. Então, quanto mais H tiver no lápis, mais duro, seco e claro será o traçado. E quanto mais B tiver no lápis, mais forte, maleável e macio será o traçado. Para isso eu fiz vários testes para conhecer qual seria o melhor lápis para trabalhar a prática do desenho. E trabalhei com diferentes papéis também. O primeiro papel que eu trabalhei foi o sulfite. Aqui. E no segundo exercício, o que a gente precisava fazer era conhecer os diferentes tipos de lápis e folhas que eu possuo. Então, o que eu fiz foi o quê? Eu fiz diferentes quadrados aqui e fui testando os lápis com vários tipos de traçado. Então, eu fiz aqui só pintando o quadradinho, fiz na diagonal, fiz com ele deitado. Então, dependendo do jeito que a gente segura o lápis, também tem um resultado diferente. Por exemplo, aqui eu segurei ele em pé, dessa maneira. Aqui também fiz os traçados, aqui. Aqui, nesses últimos quadrados, eu já deitei o lápis e segurei dessa forma. E aí ele fica com esse efeito mais de sombra, que a gente pode observar aqui. E cada tipo de lápis também tem um resultado. Então, a gente pode ver aqui que o HB ficou muito mais claro que os outros. Já o 6B ficou mais forte. E a gente pode observar também que o traço do HB, ele fica bem fraquinho. Já o 6B fica mais forte. Esse aqui, então, foi o teste que eu fiz com o sulfite. Em seguida, eu fiz o teste com um papel para desenho mesmo, Canson. Esse aqui tem a gramatura de 150 gramas e ele é mais liso, ele não possui nenhuma textura, assim como o sulfite. E achei bem legal essa folha aqui. O que eu gostei é que eu achei que, por ser um papel de desenho, o lápis desliza com mais facilidade. E também a gente observou a mesma questão aqui da claridade. O lápis HB fica mais clarinho e o 6B fica mais forte. E a sombra aqui também, ó. Em seguida eu testei um Canson que já é um pouquinho mais grosso e possui uma textura nele. Se você passar a mão, você consegue sentir a textura. Esse aqui é uma gramatura de 140 gramas. E ele é para desenho, mas você já pode fazer algumas pinturas nele. Então, como ele consegue absorver tinta, ele é um pouquinho mais grosso. Nesse aqui a gente consegue observar que quando eu usei aqui o lápis 6B aqui para fazer a sombra, como o papel é texturizado, já fica aqui com um pouquinho da textura. Então, achei legal que, quando for desenhar, dá pra gente usar esses papéis com mais textura, se eu quiser que o meu efeito seja de uma textura assim. E quando eu vou fazer aqui, observei, quando eu faço o desenho aqui, os traços, quando tem texturas e o lápis é mais maleável, mais macio, tende os traços a não ficar tão reto, porque acaba que a textura te atrapalha um pouquinho. Como o lápis é macio, ele fica um pouquinho, ele fica com esse efeito mais não tão regular. Bom, e o último papel que eu testei foi o papel para aquarela, que ele tem a gramatura de 300 gramas, da Canson também.
Esse ele já tem uma textura muito maior do que os outros papéis. E eu observei que para o desenho ele é um pouco ruim, porque quando você vai fazer o traço, acaba que o lápis desliza um pouco quando você quer fazer um traço reto. A não ser que você queira esse efeito, ele é legal, mas eu não achei esse aqui tão legal. Mas a gente observa a mesma questão dos lápis, né, os diferentes resultados com os lápis. Então o HB ficou mais claro e o 6B fica mais escuro. Bom, depois de fazer esses testes com os lápis e os papéis, eu tinha que decidir qual papel eu iria utilizar e como eu iria fazer os meus desenhos. No próximo exercício, eu teria que representar diferentes formas geométricas, pensando sempre no espaço e proporção. Então, eu tinha que pegar os materiais que eu tinha em casa para representar, porque se a gente observar ao nosso redor, tudo tem uma forma geométrica. Então, o que eu tinha aqui era um cone desses que põe linha de costura, um cubo mágico, que seria representando o cubo, e esse aqui que é de rolo de papel toalha, né, que a gente tem em casa, representando o cilindro. Então, para fazer esses desenhos, o que eu fiz? Eu coloquei, primeiro, eu testei cada uma das formas. Então, primeiro eu desenhei o cilindro, coloquei, né, sobre a mesa e coloquei uma luz assim a 45 graus também para eu conseguir visualizar a sombra. E fui treinando. Então eu fiz aqui, deu um total de 9 desenhos que eu fiquei testando. Não sei se dá para ver. Então cada um deles eu fui fazendo o que eu estava observando. É um desenho de observação com foco no espaço e proporção. Então primeiro eu fiz o cilindro. E aqui nos últimos eu também coloquei as sombras, né? Já fui treinando as sombras e a textura do papel. No próximo eu fiz do cone. Então a mesma coisa, eu fui desenhando cada um e fui treinando os traços, né? De acordo com o que eu observava. E por último eu fiz o cubo. A gente pode notar que esse exercício é muito legal, porque quanto mais você treina o desenho, você vê que vai ficando mais fiel ao que você está enxergando. Então, aqui, por exemplo, eu achei que alguns cubos, esse, por exemplo, aqui, estava um pouquinho torto, né? Então, conforme eu fui desenhando, quanto mais eu desenhava, melhor ficava o meu desenho de acordo com a realidade que eu estava olhando. E no próximo exercício eu tinha que fazer a representação, né, dessas 3 formas, só que formando uma composição. Então o que eu fiz foi colocar aqui o cilindro, o cone um pouquinho mais para trás e o cubo mágico aqui. Então coloquei a luz, né, a 45 graus e fui observando e fazendo o desenho. Aqui, no caso, aqui eu já fui, né, tentando representar do que era feito esses objetos. Então aqui, como era o papelão, eu tentei representar, o cone também, o cubo mágico já era mais de plástico. E para fazer esse desenho, o que eu fiz primeiro foi fazer o esboço com um lápis HB, porque ele é mais clarinho, então tentei primeiro fazer as formas, pensando nas formas geométricas, né, triângulos, círculos, quadrados, o cubo, e depois eu ia fazendo os contornos, né, pensando nos contornos e para dar a forma. Fiz o sombreado. Esse sombreado aqui eu faço com lápis 4B ou 6B quando eu quero mais forte, então eu sempre segurava o lápis deitado para conseguir esse efeito. E o que eu achei legal também é que, assim, para dar essa sensação de volume, quando a gente deixa mais forte os cantos do objeto, ele dá uma sensação de volume melhor. Então eu usava o lápis 6B para fazer esse efeito. E aqui também observando a sombra. Então quando eu coloquei a luz, eu fui observando onde estava mais escuro e fui fazendo esse efeito. E aonde eu queria que ficasse mais liso, no caso aqui do cubo mágico, eu usei um cotonete. Depois que eu passei o lápis, eu usava o cotonete para poder deixar ele mais liso, com esse efeito mais lisinho. O do papelão eu já deixei mais o efeito que o lápis mesmo faz. E por último, o último exercício, a gente teria que fazer um desenho de observação, mas escolhendo 3 objetos que representassem as 3 matérias que eu cursei.
Então, pensando nisso, eu escolhi o tema diversidade, que é um tema que foi muito abordado nas 3 matérias, tanto de Libras, né, que a gente aprendeu sobre a língua de sinais, no tema de diversidade de gênero, a faixa geracional, o tema principal é diversidade, e na teoria de comunicação também, que a gente vê a quantidade de formas de se comunicar e como a gente tem que conhecer o nosso público, ou seja, conhecer essa diversidade de público para a gente conseguir atingir melhor o público que a gente deseja comunicar. Então eu escolhi esses 3 objetos, essas 3 plantinhas aqui. E pensando no quê? Que assim como na natureza a gente observa diferentes formatos, cores, né, tamanhos, o ambiente que elas vivem, cada um tem uma forma de se desenvolver. Umas gostam mais de sol, outras gostam mais de sombra, umas não precisa colocar tanta água, mas eu só consigo cuidar delas porque eu conheço, eu fui atrás para saber como que é essa planta, como que é essa espécie, e quis conhecer a realidade, né? Saber como que é para eu poder cuidar delas. E eu imagino como uma futura professora que o professor tem esse papel de conhecer os seus alunos, a diversidade, né, que a gente tem de culturas, de situações socioeconômicas, as diferenças, né, tanto físicas quanto emocionais que existem entre esses diferentes alunos, o que cada um tem na sua particularidade que eu posso conhecer para conseguir alcançar o melhor potencial desse aluno. Então, o intuito desse desenho foi representar a diversidade, que é o que eu vejo tanto na natureza, que também existe na sociedade, e que como professor eu acho que o que eu posso fazer é conhecer, né, correr atrás para conhecer o que eu tenho de diferente na sala de aula e assim também incentivar meus alunos a promover a diversidade no meio que eles vivem. Então, o desenho final foi esse aqui, que eu fiz também com a luz, né, focado na luz e sombra, proporção, volume. Foi bem legal, gostei bastante de fazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria saber de vocês. Vocês já tentaram praticar o desenho? O que vocês já tentaram fazer? Vocês conhecem, sabiam dessas diferenças dos lápis, dos papéis? Me contem aí. E sobre a diversidade? O que você tem feito para promover a diversidade no meio que você vive? Já pensou nisso? Me conte aí nos comentários. Um abraço e até mais.